Essa é uma série de videoaulas que faz parte do projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável, que complementará o módulo laranja do Programa de Capacitação de Técnicos e Técnicas de ATER, o CAP Gestão Amazônia, desenvolvido pela parceria entre a GIZ, IPAM Amazônia e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na próxima série de 4 vídeos, Alexandre Goulart, do Instituto de Conexões Sustentáveis e do Povos da Floresta, Formação em Comércio Justo, abordará um pouco sobre o tema comércio justo. O primeiro vídeo trará como se deu a origem do comércio justo, através de seu histórico. Olá, eu sou Alexandre Goulart, sou brasileiro, sou economista e antropólogo, trabalho desde 1994 com populações tradicionais na Amazônia e também com povos indígenas. Tenho trabalhado em temáticas de formação de gestores de projetos indígenas, em desenvolvimento de ferramentas de gestão territorial e ambiental e também na temática de cadeias de valor da sociobiodiversidade. Desde 2014 eu resido na França com a minha família e desde então tenho me dedicado a trabalhar na rede de economia social e solidária aqui da França e da Europa, e desde 2018, mais precisamente, tenho iniciado um trabalho de mapeamento, enfim, de atores e de sistemas de garantia ligados à temática do comércio justo. Eu tenho uma microempresa francesa de formação e comercialização na área do comércio justo e também faço parte, no Brasil, de uma organização não governamental que se chama Conexus, Instituto Conexões Sustentáveis. Em parceria com a Conexus, nós estamos desenvolvendo uma agenda, uma estratégia relacionada ao comércio justo. Nós fomos convidados pelo Imaflora, razão pela qual eu agradeço a honra de trabalhar com essa organização, para desenvolver um vídeo-aula sobre a temática de comércio justo. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação especialmente elaborada para esse fim e espero que vocês gostem. Essa é uma parceria, portanto, entre Povos da Floresta, Formação em Comércio Justo e Conexões Sustentáveis, em parceria com o Imaflora. O objetivo deste vídeo-aula sobre comércio justo é organizar um conjunto de conteúdos técnicos relacionados à temática de comércio justo. E aí notem que eu uso o termo em português, obviamente porque existe o termo em português, é um termo corrente, inclusive em função da recente elaboração de um Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. E, eventualmente, eu vou usar as traduções do termo em outras línguas, como Fair Trade em inglês ou Commerce Équitable em francês, etc. Portanto, o objetivo desse vídeo é trabalhar esses conteúdos e gravar esse depoimento, esse vídeo-aula para o módulo Gestão Socioambiental e Diferenciação dos Mercados do programa CAP Gestão Amazônia. O conteúdo dessa videoaula considera as seguintes perguntas: quais as origens e os objetivos, melhor dizendo, do comércio justo? Quais são as formas de acesso, certificação, participação no comércio justo? Quais são os seus princípios, sistemas de garantia, financiamento, etc. E, finalmente, onde encontrar mais informações, a quem procurar, quais organizações acessar. Esse vídeo-aula está organizado em torno dos seguintes conteúdos: origens do comércio justo, primeiras iniciativas pioneiras e primeiras redes de comércio justo, chamemos de a fase pioneira, grandes redes varejistas
entrando na temática do comércio justo e apresentando essa temática para o grande público, para o consumo de massa, item 3. O item 4, vamos abordar os sistemas de certificação, leia-se, os selos de comércio justo. Item 5, vamos trabalhar com uma definição consensual, uma das definições possíveis do comércio justo. Item 6, vamos aprofundar os 10 princípios do comércio justo. Item 7, vamos trabalhar um exemplo de ciclo de avaliação de um sistema de garantia a partir do exemplo da WFTO. Item 8, vamos explorar algumas tendências e números de mercado. Item 9, vamos falar sobre sistemas de financiamento associados ao comércio justo. E, finalmente, apresentar um quadro geral do estado da arte sobre o comércio justo no mundo hoje. Eu apresento para vocês, a partir de agora, uma linha do tempo para falar do histórico do comércio justo. O comércio justo é um fenômeno do século XX que tem origem, tem início a partir, grosso modo, de duas iniciativas que marcam esse debate e essa prática de comércio justo. Uma das iniciativas vem da Inglaterra, a partir da iniciativa da Universidade de Oxford, daí o nome Oxfam. É uma iniciativa que visava, à época, a venda de artesanato de refugiados chineses, no ano de 1942. Essa iniciativa da Oxfam, ela foi seguida 2 décadas depois pela criação, ainda na Universidade de Oxford, da organização Oxfam orientada para a temática de comércio justo, Oxfam Fair Trade. Aqui na imagem vocês veem uma façada de uma loja da Oxfam na Inglaterra. Uma segunda iniciativa acontece nos Estados Unidos e se chama 10,000 Villages, 10.000 cidades. Essa iniciativa estava orientada para a compra de bordados de comunidades urbanas em Porto Rico. Da mesma forma, ela resulta, 1,5 décadas depois, na abertura da primeira loja com a denominação comércio justo, em inglês Fair Trade. Aqui na imagem nós temos a loja 10,000 Villages, localizada na cidade de New Hamburg, em Ontário, no Canadá. Essas duas iniciativas marcam o início desse processo e a década de 60 vai testemunhar um conjunto grande de mudanças nesse sentido. De um lado, a temática do comércio justo começa a ganhar proporções no âmbito dos grandes fóruns, dos debates em torno do comércio internacional. É no ano de 1968 que acontece na cidade indiana de Nova Delhi uma conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento que divulga a mensagem Trade, not Aid, ou seja, comércio, não ajuda. A ideia é justamente buscar avançar no sentido da filantropia pura e simplesmente, ou seja, da ajuda humanitária e estabelecer relações que fortaleçam a autonomia de grupos econômicos de países menos favorecidos, de países em desenvolvimento, etc. É também essa década e as décadas seguintes que vão testemunhar o surgimento das primeiras redes de lojas ligadas à temática do comércio justo. Para dar alguns exemplos, na França,
nós temos em 1973 a Artisan du Monde, Artesãos do Mundo, uma rede que conta com cerca de 150 lojas hoje, distribuídas por toda a França, e que são agregadas em torno de uma federação única, sediada próxima a Paris, que congrega as associações locais que sustentam essas lojas distribuídas pelo país. A Artisan du Monde também conta com uma central de compra única que centraliza todas as operações de parceria com organizações de produtores do Sul e compras de produtos dessas organizações de produtores. Da mesma forma, nós temos na Itália a Altromercato. A Altromercato é a rede italiana pioneira na temática, sustentada por 109 sócios e cerca de 260 lojas ou pontos de venda. Da mesma forma, a rede Contigo iniciou naquele país o trabalho de estabelecer um diálogo direto com organizações de produtores, comprar produtos, definir critérios transparentes de preços mais justos. Não apenas nesses países, mas em vários outros cantos do mundo, nós temos a disseminação, ao longo dessas décadas de 60, 70 e 80, das chamadas Fair Trade Shops, lojas de comércio justo. Quais são os pontos em comum entre elas? Como eu disse, estabelecimento de pontos de venda e contato direto com organizações de produtores do Sul, estabelecimento de parcerias de longo prazo e canais de comercialização mais transparentes, pagamentos de preços justos. E aí eu abro um parênteses para uma questão que é transversal a todo esse debate, que diz respeito, digamos, à arquitetura, à definição desses preços justos. Nós não vamos poder entrar em detalhes nesse sentido, mas pode-se mencionar que esses preços, evidentemente, cobrem custos de produção, o lucro para o produtor ou para a organização de produtores e um plus, um bônus, que serve para que essas organizações possam desenvolver projetos em linhas de educação, de saúde, de fortalecimento institucional, de gestão de territórios, etc., etc. Existe uma discussão muito forte nesse sentido, não existe uma receita pronta, e nós vamos eventualmente retomar esse ponto se necessário. Um outro ponto comum dessas redes e iniciativas é a realização de campanhas de sensibilização em torno de questões que são consideradas importantes junto à opinião pública, ligadas à melhoria das condições de trabalho de produtores do Sul, ligada à questão da sustentabilidade, à questão do acesso à saúde e à educação por parte dessas comunidades e famílias, e assim por diante. Finalmente, importante destacar que essas redes atuam no contexto mais amplo do comércio internacional, mais convencional, ou seja, estamos falando aí do sistema de trocas como ele tem sido construído ao longo dos últimos séculos, né? E, finalmente, uma coisa interessante é o fato de haverem diversas estruturas comerciais, ou seja, estruturas comerciais híbridas, como, por exemplo, associações, federações que agrupam essas associações, empresas comerciais, cooperativas e assim por diante. Eis aqui mais um exemplo de uma Fair Trade Shop que já utiliza aí o selo Fair Trade International, que nós vamos discutir logo mais. Retomando nossa linha do tempo, os anos 80 e 90 vão testemunhar a consolidação do debate em torno do desenvolvimento sustentável.
Obviamente que esse debate ele tem antecedentes, né? Todos nós conhecemos o papel paradigmático do lançamento do livro da Rachel Carson, Primavera Silenciosa, o debate em 1972 em Estocolmo, que marca o início das discussões em âmbito internacional a partir da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o lançamento em 1986 do relatório Brundtland, que dá evidência ao termo de desenvolvimento sustentável, e finalmente a Rio 92, que agrupa um conjunto de iniciativas globais em torno dessa temática. Um primeiro comentário importante a ser feito é que vocês notem que o conceito de desenvolvimento sustentável surge, se consolida efetivamente no momento em que um comércio justo já acumula algumas décadas de experiência. Por outro lado, é evidente que a discussão sobre o desenvolvimento sustentável também entra no âmbito do comércio justo, no sentido de permitir com que, junto a essa discussão sobre comércio justo, os princípios, enfim, os modelos de desenvolvimento preconizados pelo desenvolvimento sustentável estejam presentes em termos de eficácia econômica, justiça social e prudência ecológica. Por outro lado, a mesma década de 80 e 90 vai testemunhar uma grande mudança no âmbito do comércio justo, a partir da entrada em ação das grandes redes varejistas, dos grandes supermercados, dando um caráter de mainstreaming do comércio justo, ou seja, levando o comércio justo para o grande público, para o consumo de massa. Estamos de um conjunto grande de grupos econômicos, dentre os quais vocês certamente conhecem boa parte deles. Estamos falando de consumo de massa, estamos falando de um conjunto de prateleiras reservada para produtos oriundos do comércio justo, lado a lado com produtos oriundos de sistemas convencionais, e obviamente que estamos falando também de apropriação de uma margem de lucro por parte desses grandes grupos econômicos no segmento do comércio justo, que de resto visa lucro, mas não necessariamente tem o lucro o seu objetivo maior. Nós vimos que existem estruturas de comércio justo que são associações, cooperativas e outras estruturas econômicas que reinvestem esses recursos nas suas atividades, nos seus projetos. Estamos falando também da crescente comoditização do comércio justo, ou seja, cada vez mais para atender às necessidades do consumo de massa, o comércio justo se direciona para estruturar grandes cadeias de commodities, como o café, como o chocolate, frutas como a banana, e etc. Obviamente que a entrada dos grandes grupos comerciais vai gerar uma grande divisão no âmbito do comércio justo. De um lado, do polo, as redes especializadas, engajadas no diálogo direto com produtores e em campanhas de sensibilização. Do outro, os grandes grupos econômicos também atuando nesse segmento. Temos também, concomitantemente a esse processo, a ampliação da gama de produtos que vão entrando nesse segmento do comércio justo. Nós temos, tradicionalmente, produtos artesanais e agroalimentares e vamos acrescentando outros produtos, como produtos têxteis, produtos esportivos, flores, especiarias, etc., etc. Com o objetivo de auxiliar na organização, digamos, desse meio de campo entre organizações de produtores distribuídas por várias partes do planeta e organizações de consumidores,
nos mercados finais. Surge um ator importante ao longo dos anos 90 e 2000, que são as organizações de certificação do comércio justo.